Testando o som. Saindo do meu voz aí?
Oi, boa noite. Sai minha voz aí já para você. Só me dá uma confirmação se realmente está funcionando o meu microfone, Flor.
Oi, Ju. Teste som. Está saindo minha voz aí para você? Acho que ela está com problema da internet. Ah, tá. Obrigada. Então, o som está saindo. Acho que é a internet dela. Vamos ver se ela entra e fica agora. Sim. Hoje até estava pensando sobre isso, acabei nunca perguntando, é que no fim, por mais que elas entrem tarde, sempre entraram, mas se acontecesse de não conseguir nenhuma das duas, os professores gravam um vídeo da aula e enviam mais sintético ou não? Hoje eu estava pensando sobre isso. Aliás, esqueci também de perguntar para o professor Matheus se para vocês já existe alguma data aí que provavelmente vão voltar presencial ou não. Como anda essa situação, no caso? Oi, professora, boa noite. Oi, Flor. Tudo bem por aí? Ai, professora, ainda bem. Agora que eu consegui entrar, já entrei, saí, conectei, dei boa noite, saí a conexão. Eu estava comentando que eu achei que era a tua internet. A senhora viu, né, que eu entrei, saí, Sim, acho sim. umas 3, 4 vezes. É na internet mesmo. Tranquilo. Hoje choveu bastante, de tarde estava bem ruim também onde eu moro. Quer dizer, também Manaus é complicado, né? Eu peguei bastante chuva no caminho, mas às vezes chove num bairro e em outro está tudo tranquilo. Show. É verdade. O botão aqui. Ah, obrigada, querido. Obrigada por responder no chat. Tranquilo. Obrigada. Assim fica ótimo. Já aparece aí para você, né, Ju? Já sim, professora. Tá. Peraí que deu uma sumida para mim agora. Aí. Semana passada, no fim, foi feriado. Aí nós não nos vimos. E na outra semana eu tive um evento especial na escola em função do vestibular da UEA e acabei deixando já a avaliação para vocês fazerem. Nesse final de semana eu vou corrigir para vocês já receberem o feedback, tá? Eu já dei uma olhada, estava mexendo na plataforma hoje, parece tudo muito tranquilo, não se assustem. E aí na próxima semana vocês já terão um feedback dessas duas avaliações que vocês fizeram. Aí hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais de conteúdo e na semana que vem também. Aí provavelmente na outra a gente já faz a nossa terceira avaliação
Depois, revisamos o conteúdo, os tópicos do que vai cair na prova final de vocês e depois já é a prova. Olha aí, já passou voando o semestre. Viu como eu digo que passa rápido? Pois não Daqui é, a pouco professora? vocês vão fazer o TCC. Pois é, professora. Um dia desse que começamos, já estamos finalizando o primeiro período, olha. Esse ano está passando muito rápido, já. Semana que vem, quando fechar dia 15, já é a metade da metade do ano. Aí, o que eu separei para vocês hoje na sequência? Nós trabalhamos fortemente aí com os pronomes e com as conjunções, porque são as duas classes gramaticais em língua portuguesa principais da coesão, que é o que vocês precisam aí para escrever os textos, interpretar os textos. Mas é interessante que vocês relembrem, né, o que são as classes gramaticais e quais são elas. Então, essas demais, eu só vou cobrar alguma coisa do tipo reconhecer o que é, mas não vou trabalhar classificação, concordância, regras específicas, porque não é o foco de vocês neste momento. Mas para diferenciar em relação às outras duas que nós trabalhamos. E aí os pronomes e as conjunções continuaremos fazendo exercícios e trabalhando mais a fundo em função da coesão. Opa! Oi, Giovana! Boa noite, bonita! Seja bem-vinda. Recém começamos, tá? Não se assuste. Estava comentando que este final de semana eu vou corrigir as avaliações de vocês para vocês receberem um feedback das notas de vocês, tá? E estava comentando que já está quase acabando o semestre. Tá bom, professora. Obrigada. De nada, Flor. E aí, para dar sequência no conteúdo, nós vamos ver essas 10 classes, né? Relembrar o que é, identificar na frase, o básico mesmo, para quando vocês estiverem escrevendo o texto, eu deixar algum comentário, lembrar, opa, um substantivo, o adjetivo precisa concordar com o substantivo, então se um é feminino, o outro também tem que ser, e assim por diante. Mas eu não vou adentrar em regras gramaticais com vocês, que não é o objetivo no momento, apenas alguns detalhes para ajudar na escrita do texto. E aí, depois disso, sim, já ainda continuando na coesão, eu separei para vocês hoje o que nós chamamos de vícios de linguagem. Vícios seriam desvios, né, que acontecem muitas vezes na nossa fala, no dia a dia, que nós não podemos deixar nos textos escritos, principalmente os acadêmicos. Aí. O nosso vocabulário, né, as palavras, o léxico em si, na língua portuguesa, ele é organizado em classes gramaticais, né, classes de palavras. O que isso significa? Que cada palavrinha na língua tem um objetivo, cada classe tem um objetivo, separadamente e isoladamente. Então, por exemplo, o substantivo, ele vai dar o nome às coisas, às pessoas, aos seres, enfim. Então, a maioria das palavras em língua portuguesa, por exemplo, são substantivos. E neste exato momento, independente de onde vocês estejam, tudo que estiver aí ao redor de vocês, inclusive nós mesmas, somos substantivos, tá? Porque é um nome, eu posso dizer computador, slide, professora, Juliana, Giovana, televisão, parede, teto, Manaus, chão, enfim, tá? Tudo que tem um nome é um substantivo. Então, é isso que significa até o objetivo de cada classe. E aí, depois, cada uma dessas classes pode ter diferentes funções na organização das frases. Que aí é o último conteúdo que nós vamos trabalhar, né? A ideia da frase, do período, do parágrafo. Então, um substantivo, já que ele é o nome de alguma coisa, uma pessoa, um sentimento, ele pode ser, por exemplo, o sujeito de uma oração, mas ele pode ser também o objeto de um verbo, ou ele pode expressar um sentimento, ele pode trazer uma característica, e aí sucessivamente. Por isso que eu preciso entender, né, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo. Até porque algumas palavrinhas em língua portuguesa, que depois até vamos ver ali nos vícios, elas podem ter diferentes funções, no sentido também mudar a classe. Posso ter uma palavra que é substantivo e usar como adjetivo. Então, identificar essas trocas, né, de posições na frase vai ajudar depois também a interpretar um texto. Opa, mas isso aqui está
dando um conceito ou uma característica de algo, de um processo. E é isso que significa classe gramatical, tá? Palavras com objetivos. Na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais no total. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, que nós vamos chamar de classes variáveis, e o advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que são as chamadas classes invariáveis. Ou seja, variável é porque tem mudança. Posso ter masculino e feminino, posso ter singular e plural. E as invariáveis, elas não se modificam. Eu sempre vou escrever, por exemplo, para, não, sim. Tem uma forma só. Ou é só masculino, é só feminino, só escrita no singular ou só escrita no plural. Então, variável e invariável é exatamente isso que significa. Das 6 variáveis, o que vai acontecer? Essas 5 primeiras, elas se relacionam entre si. Substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Por quê? O substantivo, que eu já coloquei por primeiro no slide, é a classe gramatical chave da língua portuguesa. Eu sempre brinco assim que é o rei, é o todo-poderoso. Justamente porque designa, nomeia, né, dá um nome aos seres. Mesa, Ana, Manaus, café, pedregulho, sofá-cama, saudade, enfim. Como eu comentei antes, tudo que tiver aí ao redor de você são substantivos. Então, é o início de tudo, porque eu aponto e estou nomeando algo. E aí, as outras 4 na sequência, a função delas sempre vai ser em relação ao substantivo. Ou seja, faz alguma coisa para o substantivo. Então, por isso que eu brinco que o substantivo manda em todo mundo, tá? O que acontece? Né? Quando vocês tiverem aí um português instrumental, né, vão estudar um pouquinho mais a fundo as regras em si gramaticais, mas o que a gente vê no caso do substantivo? Poderíamos falar sobre a classificação, se ele é simples, se ele é composto, se é primitivo, se é derivado, né? Estudar o singular, o plural, o masculino e o feminino. Essa que seria a parte gramatical que eu não vou aprofundar com vocês, mas quero que entendam, né, que o nome de algo é um substantivo. Por exemplo, vamos dizer que mesa, Ana, café é concreto, né? Algo que nós podemos tocar ou desenhar, existe isoladamente em relação a outros seres. E os abstratos são sentimentos, as emoções. Então, por exemplo, saudade é o nome de alguma coisa, mas eu não tenho como desenhar ou tocar a saudade, o amor, a alegria, a raiva. Então, por isso que nós vamos chamar de abstrato. Antes de seguir as outras classes, só para fechar o comentário, né? Eu disse para vocês que o substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral se relacionam entre si. Então, em tudo que o substantivo varia, essas classes vão variar iguais, né? Masculino, feminino, singular e plural. E aí o verbo ele é um pouquinho diferente, ele vai continuar sendo variável, mas ele não se mistura, digamos assim, com essas outras classes, porque a função dele é diferente, ele não funciona em relação ao substantivo, né? Ele é o diferentão da turma, porque o verbo nós vamos utilizar para demonstrar as ações, né, os estados, os fenômenos da natureza. E aí não existe masculino e feminino, tá? As variações do verbo são outras, nós vamos ter tempo e modo, que é a ideia do presente, do passado e do futuro. Então, por isso, só que ele é diferente, mas varia também. Substantivo, ideia de dar o nome às coisas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Show. Sim, professora. Obrigada, bonita. Qualquer coisa, podem usar as mãozinhas ali sem nenhum problema. O adjetivo, olha só, ele vai caracterizar os seres, o substantivo. Então, por isso que eu disse para vocês que as próximas classes, elas sempre funcionam em relação ao substantivo. É alto, forte, espetacular, chato, delicioso, azul claro. Então, independente de ser algo positivo ou negativo, caracteriza o substantivo. Porque, por exemplo, se eu só escrevesse forte, né, mas o que é forte? Então, quando vem essa pergunta, eu sei que a palavra precisa se relacionar a outra. O que é chato? Se eu só escrever chato, eu não sei o que é. Então, eu preciso dizer filme chato, por exemplo. Então, chato caracteriza o filme. É sempre em relação a um ser, automaticamente um substantivo.
O artigo, super tranquilo, é uma classe bem curtinha, são as palavras que vão determinar o gênero e o número do substantivo. Se é masculino, se é feminino, se é singular ou se é plural. Então, é o e o a, masculino e feminino, os, as, plurais. Uma, né, vai ser indefinido, e uns, umas, o plural. Né? O a definido, uma indefinido. O que significa esse definido indefinido? Digamos que o definido é algo certo, que eu conheço, que eu sei o que é. Então, poderia dizer assim, encontrei o aluno na feira ao ar livre. Então, é o aluno que eu conheço, alguém específico que eu sei quem é. E eu poderia comentar, final de semana encontrei um aluno na feira. É um aluno que eu não lembro quem é. Sei que é da sala de aula, mas não tenho na minha lembrança quem. Então, ele é indefinido. Só essa diferença. Os numerais, vocês aí que são da administração, né, provavelmente vão trabalhar várias disciplinas com cálculos. Os numerais também são uma classe gramatical, e a função aí, no caso, vai ser quantificar os substantivos. Por isso que eles são divididos em cardinais, né, 1, 2, 3, 4, a nossa sequência tradicional, os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, multiplicativos, duplo, né, quádruplo, e fracionários, 1/3, 3/3, 2/8, assim por diante. Também sempre estarão acompanhando um substantivo, né? Precisa entender 2 o que, né? Segundo o que, e assim por diante. E aí, para fechar, a classe que nós já trabalhamos mais aprofundada, né? Com as suas classificações, os pronomes, com a função de acompanhar ou substituir o substantivo. Aí deixei uma frasezinha já para fazer vários comentários. Os nossos alunos que faltaram farão nova avaliação. Deixei em negrito para vocês os dois pronomes. No caso, nossos está acompanhando o substantivo alunos. Então, pronome adjetivo, acompanha. Para não repetir a palavra alunos, usamos um pronome relativo, o que, né? Seria a ideia que os nossos alunos, os quais faltaram. Então, neste caso, substitui para evitar a repetição de palavras. Então, quando ele substitui, tem a função de pronome substantivo, certo? Aí, ainda aproveitando essa frase, os nossos alunos que faltaram farão nova avaliação. Vejam que alunos é um substantivo que está no masculino plural. Nós temos o pronome nossos acompanhando, é pronome possessivo, masculino plural. Temos o artigo ali na frente, os, masculino plural. Então, tudo que faz referência ao substantivo vai concordar com esse substantivo. Nessa frase, tem outro substantivo que é a avaliação. Aí, nesse caso, nós temos um adjetivo junto, nova. A avaliação no singular feminino, o nova também vai ficar no singular feminino. Tranquilo? Fechamos o grupo das 5 que fazem referência uma em relação à outra. Show! Aí o verbo, tá? Que eu deixei separadinho. Ele também é variável, né? Pode expressar aí ação, estado ou fenômeno da natureza. São as nossas 3 classificações principais. E aí a diferença é como ele varia, né? Em tempo, modo, pessoa, número e voz. O que significa tudo isso? Número vai ser o singular e plural, isso ele tem, só não tem masculino e feminino. Pessoa, nós vimos lá nos pronomes, né? As pessoas do discurso, os pronomes pessoais retos. Então, primeira pessoa é eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa é ele, primeira pessoa do plural. Nós, vós, eles na sequência. Então, temos as 3 pessoas do singular, do número singular, as 3 pessoas do número plural. Aí, vai variar em modo. Aqui, o que nós chamamos em língua portuguesa? Indicativo, subjuntivo, imperativo. O que isso significa? Quando o verbo está no modo indicativo, a ideia de uma certeza. É algo que está acontecendo no momento, já aconteceu ou vai acontecer. O subjuntivo é para dar a ideia da hipótese. Então, por exemplo, quando vocês escrevem o TCC1, Trabalho Final de Graduação 1, né, vocês têm uma hipótese para fazer a pesquisa. Então, a pergunta vai ser no subjetivo, né? Se fizer tal coisa, quando isso acontecer.
Quando vocês forem escrever o TCC 2, que aí é o final, vocês já fizeram a pesquisa. Aí essa frase vai sair do subjuntivo e vai para o indicativo. Tal coisa acontece assim. É mais ou menos isso. E o imperativo, ele é a ideia da ordem do pedido. Façam isso, escreva aquilo, né? Não dobre à direita, e assim por diante. O imperativo, a diferença dele para os outros é que não vai ter presente, passado, futuro. Ele só vai ser afirmativo ou negativo, né? Faça isso ou não faça. O tempo, automaticamente, é a ideia do presente agora, né? Estamos em aula. Passado, sei lá, almocei às 14 horas. E futuro, o que vai ser feito ainda. E voz, tá? É a ideia do sujeito em relação ao verbo, né? Quando o sujeito faz ação, nós vamos dizer que é uma voz ativa. Escrevi meu trabalho, né? Fui eu que escrevi. Gosto de chocolate, sou eu quem gosto. E a chamada voz passiva, a ideia de colocar o sujeito como paciente. Ele sofre ação, recebe ação de alguém. Então, o TCC foi escrito por Juliana, mas não é o TCC que faz a ação de escrever, ele sofre, ele é escrito por alguém. Os trabalhos de vocês serão escritos, por exemplo, em voz ativa, até porque o sujeito é vocês quem faz a ação, quem faz a pesquisa. E aqui nos exemplos, só para dar uma diferenciada nessa ideia, o que é um verbo que indicação? É fazer, de fato, alguma coisa. Então, comer, cantar, trabalhar, sorrir, viajar, escrever, etc. Estado é mostrar características, né? O estado de como a pessoa está, o sujeito, enfim, da frase está. Então, verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar, enfim. Por exemplo, o dia está chuvoso, né? Então não tem uma ação aí, é apenas uma característica do dia. E fenômenos da natureza, automaticamente, verbos que são ação também, mas específicos da natureza. Então, chover, ventar, trovejar, nevar, gear, enfim. Se eles são ação também, por que ganham uma classificação especial, né? Ficam separados em fenômeno da natureza, porque depois, lá em sintaxe, enfim, quando se estuda gramática, nós vamos ter as chamadas frases de oração sem sujeito, né? Porque a ideia é que quem chove é a chuva. Então, ficaria um pleonasmo dizer a chuva choveu em Manaus. Então, a ideia é que apenas choveu, ponto, sem sujeito expresso. E fechamos as variáveis, tá? São essas 6. Das 6, o que mais nos interessa é o pronome. Tranquilo? Aí as invariáveis, ó, não terão modificação na sua escrita. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. O advérbio é aquela palavra que é para demonstrar uma circunstância. Então, quando nós queremos falar algo sobre o tempo de algo, o lugar que estamos, o modo como foi feito, intensificar uma característica, uma ação, nós estamos usando um advérbio. Ele sempre vai estar relacionado a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio. Então, para a gente entender que, de fato, está funcionando como advérbio. Aqui temos algumas palavras em especial que podem, por exemplo, funcionar como pronome indefinido, né, ou como advérbio. O próprio muito aí que vocês têm escrito, ele pode variar entre pronome e entre advérbio. Meu Deus, como é que eu vou diferenciar? Aí que vem a ideia de conhecer o nome dessas 10 classes. Lembrem que lá nas variáveis eu disse que aquelas 5 andam sempre juntas. Então, se, por exemplo, muito estivesse fazendo referência a um substantivo, vai ser pronome. Por exemplo, tenho muitas canetas, ó. Inclusive varia muitas no feminino. Aqui não vai variar por quê? Vamos lá, ó. Comprei um livro muito bom. Eu não tenho pronome, né? Eu comprei um livro bom. Pronto, bom é a característica. Mas aí eu quero dizer para vocês que não é só bom, é muito bom. Quero intensificar. Então, esse muito, por isso a flechinha em vermelho para o bom. Ele está modificando um adjetivo. Então, muito vai ser advérbio. O primeiro exemplo, volto logo.
Quem volta, volta, o verbo já tem sentido sozinho, então logo ali ele quer passar uma ideia de tempo, né? É daqui a pouquinho. Então, por isso a flecha para o verbo. E na última, né, pode um advérbio fazer referência a outro advérbio. Então, falei bastante alto. A primeira flecha longa lá, alto, é como eu falei, ó, agora dá um modo de alguma coisa. Então, o alto está modificando o verbo falar. Mas aí a mesma coisa ali do muito bom, ó. Eu não falei só alto, eu falei bastante alto, muito alto. Então, bastante, ele também intensifica, assim como muito. Só que agora ele está intensificando outro advérbio. Tranquilo? O que é o advérbio? É essa circunstância, né? De tempo, de modo, de lugar, afirmação, negação, sim, não, talvez. Sim, professora. Eu sempre tenho dificuldade com advérbio, mas... Dificuldade? Isso, eu sempre tive. Isso é fundamental. Talvez porque isso que eu falei agora, algumas palavrinhas elas mudam de função. Se eu tivesse a frase assim, ó, comprei muitos livros, o muitos já não seria mais advérbio, ele seria pronome indefinido. Aí, por isso, conhecer as outras classes, né? Para eu ter certeza que ele é um advérbio, eu tenho que cuidar quem ele está fazendo referência, se é um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Agora, se tiver um substantivo no meio, sempre concorda com o substantivo, aí deixa de ser advérbio, geralmente vira pronome indefinido. Mas não se preocupe que eu não vou pegar no seu pé aqui com os advérbios. Tá bom, professor. Nos trabalhos de vocês, por exemplo, infelizmente, advérbios e adjetivos são classes que a gente não utiliza muito, porque elas colocam opinião, né? E aí, como a pesquisa é para comprovar alguma coisa, a opinião, na verdade, só aparece mais lá no desenvolvimento. No desenvolvimento, não, nos resultados da pesquisa. Porque senão parece que a gente fica elogiando demais o nosso próprio trabalho. Então, são coisas que vocês não vão utilizar tanto. Mas no dia a dia é importante aí conhecer, até para alguma frase que vocês precisem colocar, né, num trabalho, no e-mail para o professor, enfim. Ops. Ah, tá, esse mesmo. Opa. Interjeição. Essa é uma classe que, vou ser bem sincera, é mais utilizada no nosso dia a dia, no cotidiano. No próprio colégio, eu sempre brinco com os alunos. Essa é a classe mais fácil, não vai cair no vestibular. Eles ficam tristes. Por quê? Porque a interjeição, gente, ela é uma classe para exprimir as nossas emoções. Então, por isso que é muito do cotidiano. Alegria, tristeza, alívio, enfim. Inclusive, eu deixei vários exemplos, né, só para entender que é uma classe curtinha, uma palavra geralmente pequena, uma expressão que expressa emoção. Então, o advérbio vai expressar as circunstâncias e as interjeições às emoções. Ah, oba, ufa, bravo, ixi, ui, ai, e assim por diante. E aí, além disso, né, essas aí são as nossas tradicionais. Fora isso, o que a gente pode comentar? São as chamadas interjeições regionais. Né? Ei, deixa eu te falar, do Manauara. O próprio humano, humana, pode ser usado como vocativo, pode ser usado como interjeição. Né? Precisa contar uma... Ó, vocês duas aí vão fofocar entre vocês. Maninha, nem sabe o que você perdeu na aula. Acaba usando como uma interjeição. Você passa uma emoção ali para a colega quando fala. Agora eu não vou lembrar de outra manauara. Mas, enfim, essas aí são regionais. No sul, por exemplo, é o ba. O ai do mineiro. Então, tudo isso que a gente pode usar como emoção vai ser a interjeição. Por isso, mais difícil de aparecer assim na escrita acadêmica, em textos opinativos, né? Vai aparecer mais nas narrações e nas nossas falas do cotidiano. Aí vem as primas, tá? Por que eu brinco que são primas? Porque elas são próximas na sua função.
Preposição e conjunção, né? A função em si é a mesma até, é ligar, é conectar. A diferença vai ser o que elas conectam, ligam. Né? A preposição liga apenas palavras, uma palavra com a outra. E as conjunções que nós já nos aprofundamos vão ligar orações. Qual é a diferença? Orações sempre tem 2 verbos ou mais. E aqui eu só ligo termos, pode ser 2 substantivos, um substantivo e um verbo, assim por diante. Por exemplo, gosto de chocolate. O de é uma preposição, né? Só liga 2 palavras, gosto e chocolate, verbo e substantivo. Aí o que acontece? Tanto a conjunção como a preposição, isoladamente, né? Se nós só lêssemos aí com, né, de, não tem sentido isolado. Então, elas ganham, né? Elas estabelecem uma relação de sentido quando ligam essas palavras. A, ante, após, até, enfim, aí são as preposições. Inclusive, né, uma preposição, assim como a própria conjunção que nós vimos, uma mesma preposição pode ter diferentes sentidos. Por exemplo, andei de moto. Vai ser... Não é instrumento, perdão. Locomoção, meio de locomoção. Livro do João. Vai ser posse. Taça de vinho. Vai ser conteúdo. Morreu de frio, vai ser caos. Mas todas as frases têm o de. Assim como nós vimos lá na conjunção como, né? Tinha 3 funções diferentes. Então, como é que eu vou ter certeza? É sempre cuidando das palavras que estarão ali. E aqui na preposição, aproveitei para deixar para vocês o lembrete da expressão locução. Nós vimos locuções conjuntivas, por exemplo. 2 palavras ou mais expressando o sentido de uma. Então, locuções prepositivas, de acordo com, junto a, por cima de, né? São termos que também utilizamos bastante, vocês vão utilizar na escrita de vocês. E aí, as nossas bonitas conjunções, tá? Também a função de conectar, invariável, a diferença é que vai ligar orações ou palavras da mesma função sintática da oração. Vou acrescentar essa palavra aí. Como assim mesma função sintática? Por exemplo, se eu só falar gosto de chocolate, o de é preposição. Mas eu poderia dizer que eu gosto de chocolate e de maçã. Esse e vai ser uma conjunção, porque de chocolate é um objeto do verbo, de maçã é o outro objeto. Então, são 2 palavras com a mesma função sintática. Então, o e em si não é preposição, é conjunção por esse motivo. E a outra função é ligar as orações, que aí fica mais claro de perceber, né? João correu, mas perdeu o ônibus. Tenho correr e tenho perder. São 2 verbos, então 2 orações. Coordenativas, porque essas orações são independentes. Eu entendo só João correu e eu entendo João perdeu o ônibus, mas eu resolvi juntá-las para dar um outro sentido. E subordinativas, que nós também trabalhamos, porque a ideia é que uma oração depende da outra. Uma até poderia existir isoladamente, mas a outra precisa, né, da existência dessa para existir. Comprou o chocolate para que fizesse um bolo. Se eu só tivesse comprou o chocolate, mas para quê? Para que fizesse um bolo. E aí, conjunções também, vocês já têm um material específico, tem aquela tabelinha de elementos coesivos, que é o que nós trabalhamos mais aprofundado. E fechamos as 10 classes. Alguma pergunta, alguma curiosidade em especial sobre essa parte? Até agora não, professor. Show. Aí, na sequência, nós vamos trabalhar um detalhe mais forte em relação à coesão, tá? Trouxe para vocês, já que falamos tanto aí sobre comunicação, alguns problemas agora na comunicação. Às vezes nós não somos entendidos, não somos claros o suficiente, ou a pessoa tem problema de compreender o que está sendo passado. Mas existem alguns probleminhas específicos que atrapalham a frase, o objetivo do que nós queremos falar, que são chamados vícios de linguagem. E esses problemas são importantes para que vocês não façam nos textos de vocês. Independente que fosse um texto pessoal,
e principalmente não fazendo um acadêmico. Eles têm alguns nomezinhos específicos, tá? O mais aprofundado aqui com vocês não é querer que vocês decorem os nomes dos vícios, mas que vocês entendam que isso é um vício e é o que vocês precisam evitar. Barbarismo é um nome que a gente vai chamar para os vícios relacionados à escrita, fala e significação da palavra. Inclusive, tem mais um que eu preciso acrescentar para vocês. Já vou digitar aí junto com vocês. Barbarismo de grafia. Então, grafia, grafo, é escrita, tá? Então, por exemplo, proeza em vez de proeza. É, de fato, errar a escrita da palavra. Troca de S por Z, SS por S, um R, dois R's, G e J. Essas questões de uma letra ou outra que acontece o erro de vez em quando. Pronúncia, né? Pronunciar a palavra, que automaticamente vai acabar relacionando, às vezes, a escrita. Muitas pessoas falam incrustar, mas o correto é incrustar, né? Só tem um CR, um encontro. Barbarismo de morfologia é errar o singular e plural das palavras, né? O passar para o plural, no caso, tanto no verbo como nos substantivos. Então, coloquei um clássico aí, que inclusive eu escuto muito no dia a dia. Cidadões, mas o correto é cidadãos. Semântica é a significação. Esse barbarismo ele tem um detalhe importante que nós temos que cuidar. Cumprimentou e cumprimentou, as duas palavras existem, são o que nós chamamos das nossas palavras parônimas. Então, eu vou dizer que acontece um vício, um desvio, quando eu erro a significação. Ele cumprimentou o tio, não tem como, porque cumprimentar é de cumprimento. Mas ele cumprimentou o tio, ficaria correto, tá? Porque daí significa cumprimentar, apertar a mão. Aí é um entendimento que existem as duas e nós temos que cuidar o uso, né? Vamos a um exemplo que é bem clássico do cotidiano e que, inclusive, vocês vão usar no texto de vocês. Sessão. Nós temos 3 sessões em língua portuguesa. Sessão com S e 2 S's. É o de tempo, né, que a gente chama sessão de cinema, sessão de terapia. Sessão com S e C cedilha é o que vocês vão usar no trabalho, que significa repartição. Então, geralmente se fala no mercado, né, a sessão dos perecíveis, a sessão dos enlatados. No caso, no trabalho de vocês, é o que vai ser usado como sinônimo de capítulo. Capítulo 1, sessão 1, capítulo 2, sessão 2. E nós temos ainda a sessão com C no início e 2 S, né, que é a ideia de ceder, é a sessão do verbo ceder. A prefeitura fez uma sessão de alimentos para os alunos, né, doou. Então, são o que nós chamamos de palavras parônimas. Essas palavrinhas eu vou separar uma lista especial para vocês, até porque muitas são utilizadas aí nos trabalhos que vocês escrevem. Fazer uma listinha especial que nem lá dos elementos coesivos. Mais ou menos ficando tranquilo, o que significam esses erros aí? Já vou chegar lá de novo. Show. Aqui, quero acrescentar mais um para vocês. Também é muito do dia a dia, o vício de silabada. Acho que esse até já conversei uma vez com vocês. É o erro na pronúncia da sílaba tônica. Então, muitas pessoas falam assim, mas o correto é... Muitas pessoas falam... Opa! É para ficar maiúsculo. As pessoas falam gratuito, né? Veio um brinde gratuito, já forma um pleonasmo, né? Se é brinde, é grátis. Mas o correto é gratuito, porque essa palavra não tem acento ali no i. O i sozinho, para eu falar esse i forte, né? Que nem saúde, saíste, saída, né? Ele sempre vai ser acentuado. No gratuito não tem acento, então não posso falar dessa forma. Opa, que eu apertei no botão errado. Aqui.
uma que nós escutamos uma época especial do ano, né? Enfim, culpa da televisão acaba ensinando as pessoas erroneamente. Prêmio Nobel da Paz, né? O Nobel do cinema. As paroxítonas terminadas em L, elas têm acento. Então, Nobel não tem acento. O correto é Nobel. A nossa querida Record, no sentido da palavra, tá? Não a emissora, né? Finalmente, temos um bom recorde de vacinados por dia. Mas no noticiário que nós mais escutamos é recorde, né? Tal dia batemos o recorde de vacinação de contaminados. Então, a silabada é isso, é a pronúncia incorreta na sílaba tônica. Fechamos barbarismo. O barbarismo fecha todos esses desvios em relação à escrita, pronúncia e semântica, sentido da palavra. O estrangeirismo, tá, é uma palavrinha bem interessante, porque é considerado um processo de formação de palavras, né, acrescentar palavras à nossa língua, mas com alguns termos específicos vai ser considerado um vício por quê? Quando eu uso o termo em inglês, mas existe o termo em português, né? Seja a tradução ou o termo próprio mesmo. Então, existe fim de semana e final de semana, as duas formas eu posso usar, mas algumas pessoas preferem dizer o weekend, vou aproveitar o weekend. Eu sou péssima na pronúncia em inglês, tá? Vocês não se assustem se pronunciam melhor que eu. Enfim, o shopping center, tá? Nós temos centro comercial. Tem um que eu não vou pronunciar direito, mas enfim, que é um clássico, o marketing usa muito hoje em dia. Nós temos no português teleentrega, mas todo mundo adora usar o inglês aí. Eu não vou saber pronunciar, vou falar errado para vocês, vai ficar feio. Mas vocês sabem o que é o teleentrega em inglês. Certo? Estrangeirismo é isso. Existe o termo em língua portuguesa, mas acabamos usando em inglês. Ou poderia ser um italiano, um francês, mas no Brasil, geralmente, são os termos em inglês que as pessoas usam mais. Tranquila até aí? Sim, professor. Tá, eu vou escrever a palavra aqui que a professora ia falar errado. Tá? Que é a nossa teleentrega. Solicíssimo, esse aqui é bem interessante. Oi. Pode falar. Porque minha internet oscilou sobre o último tópico que a senhora estava falando, o estrangeirismo, no caso, é errado a gente utilizar ele nos nossos textos acadêmicos, mas devido ao fato de hoje ser comum a gente falar, acaba trazendo a possibilidade, no caso de colocar nos textos acadêmicos, é isso, é? O que acontece assim, ó, só é considerado, não são todos os termos em inglês, só é considerado um vício quando existe o termo em português e nós optamos por usar só em inglês. No caso, em curso superior, existe algumas áreas, enfim, tem termos específicos que são só do inglês. Aí não é considerado estrangeirismo, vocês vão utilizar normalmente e não tem nenhum problema, nunca vai ser descontado. Existem teorias em cada um dos cursos, provavelmente vocês devem ter alguns autores em administração também, que tem uma teoria específica, que, por exemplo, o nome da teoria não tem tradução para o português, não existe uma explicação compatível, digamos assim, se mantém usando o termo inglês. Esses casos nunca é considerado estrangeirismo, sempre vai ser utilizado. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Que, inclusive, converso muito com os alunos no colégio. Na redação do vestibular também, o interessante é evitar palavras estrangeiras, porque a nossa língua base é o português. Mas, por exemplo, digamos que o tema da redação envolve cyberbullying,
ou bullying. São termos em inglês que nós utilizamos e que não tem uma tradução específica para o português. Então, não é considerado estrangeirismo e você pode usar a palavra à vontade. Isso vai acontecer nas teorias de cada um dos cursos também. Tranquilo, Flor? Conseguiu escutar? Oi, Evelyn. Perdão, agora que eu vi seu nome aqui. Nem te dei boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem? Sim, a senhora. Tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Bom, eu acho que era a Giovana falando, né? Acho que agora a Giovana escutou. Qualquer coisa, você pergunte de novo, mocinha. Ou era a Juliana? A Juliana. Era eu, Ah, professora. tá. Conseguiu escutar Obrigada. agora, Flor? Tá, de nada. Eu consegui. Consegui sim, entendi onde que estaria errado, né? Isso. O solicismo, bonitas, é bem importante. Geralmente é o que os professores, as professoras, enfim, quando vocês tiverem os orientadores, vão cuidar nos textos de vocês, tá? Por quê? São os vícios que nós vamos dizer relacionados à sintaxe da língua portuguesa. Então, independente do curso, né, vocês vão precisar escrever o texto e precisam respeitar as regras. Então, aí envolve específico, concordância, regência, colocação. Concordância verbal ou nominal, né, que é, por exemplo, o verbo concordar com o sujeito. A regência do verbo, né? Existem alguns verbos em língua portuguesa que, por exemplo, exigem uma preposição. E colocação é a colocação do pronome na frase. Então, o primeiro exemplo, sobrou muitas vagas. Como é que eu identifico o sujeito de uma frase qualquer? Eu sempre acho o verbo primeiro, sobrou. E sempre pergunto para o verbo, quem sobrou? Muitas vagas. Opa, então se muitas vagas é o sujeito, muitas vagas está no plural. Então, o correto é dizer que sobraram muitas vagas. Ah, é bem simples encontrar sujeito e verbo. Aliás, o verbo concorda com o sujeito. Aproveitando um exemplo clássico aí do nosso dia a dia e que talvez vocês usem frases, não com esse mesmo verbo, mas desse estilo de frase. Se vocês cuidarem por aí nos prédios, casas, muros, enfim, tem uma placa clássica que vai dizer vende-se casas, vende-se apartamentos. Mas qual é a ideia? Quem é que são vendidos? Os apartamentos. Então, vendem-se, tem que ser no plural, concordando com o sujeito, tá? A regência, ela vai ser um pouquinho mais específica, então vocês vão ter que ter um cuidado, um olhar mais atento, né, quando receberem as orientações do professor. Hoje assistiremos o filme. Né? O que acontece com o verbo assistir em língua portuguesa? Ele tem vários sentidos e muda a regência. Assistir no sentido de ver, enxergar, eu vou dizer que o verbo é transitivo indireto, que ele exige uma preposição. Então, não posso só dizer o filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, assistir ao filme, assistir ao jogo. Né? Se for assistir à aula, precisa ter a crase, porque daí vai ser assistir a mais a aula, que é feminino. Alguns verbos clássicos do nosso dia a dia. Chegar. As pessoas falam muito, cheguei na faculdade, cheguei em casa. Mas quem chega, chega a algum lugar. Exige a preposição a. Então, o caso do verbo chegar, ele não muda de sentido, mas ele tem uma preposição que precisamos usar. Então, o correto é cheguei a casa, cheguei à faculdade com frase. Ou cheguei ao cursinho, né? Colocando aí a preposição e o artigo masculino. O verbo ir também, né? Quem vai, vai a algum lugar. Então, fomos ao cinema, irei à faculdade, e não na faculdade. Né? Só para comentar alguns verbos bem utilizados. E a colocação pronominal, né? Só para vocês entenderem, temos um nomezinho teórico aí, que é lá, talvez vocês lembrem do ensino médio, próclise, mesóclise e ênfase, né? Que é colocar esse pronome pessoal, o me,
antes, depois ou no meio do verbo. Só que a regra básica do português é que nós não iniciamos frases com os pronomes oblíquos, né? O que nós vimos lá nos pronomes? Que os pessoais retos são sujeito da oração. Então, eles iniciam a frase. Mas os oblíquos são objeto. Então, eu não posso iniciar com me empresta, né? Tem que ser empresta. Para eu poder colocar esse pronome antes do verbo, existe uma regrinha especial que vai pedir uma palavra atrativa na frente, que é um outro pronome, né? Um indefinido, por exemplo, um interrogativo, uma conjunção subordinativa, um advérbio, né? Não tem empresta o carro, por exemplo. Aí eu posso deixar o T antes do empresta porque vai ter um não. Certo? Esse aqui é um solecismo, é um vício importante de conhecer, mas conforme vocês forem praticando a escrita, é um tipo de vício que os professores já fazem, já chamam a atenção de vocês para darem uma conferida. Dá uma lida sobre isso, confere essa frase. Tá? Vocês vão ter orientação sobre isso. Tranquilo? Entendido pelo menos o que é mais ou menos cada uma dessas regras? Show. Vi as mãozinhas. Esse aqui também é maravilhoso. Vocês precisam ter muito cuidado, precisamos falar bastante. Como estudamos pronomes, podemos falar com calma. Tá? Muito presente no nosso dia a dia. Ambiguidade. Tá? O que é uma frase ambígua? O que é um enunciado ambíguo? Um parágrafo ambíguo no trabalho de vocês ou um texto que vocês estão lendo. É quando nós ficamos com dúvida na interpretação. Né? Pode ter mais de um sentido. 2 ou às vezes até 3. E aí nós temos 2 tipos de ambiguidade, que vai ser pela estrutura da frase, na questão sintática, né? Ou pela semântica, quando mistura sentido denotativo e conotativo. Então, o primeiro exemplo é o que nós chamamos de sintático. O ladrão matou o policial dentro de sua casa. E aí a pergunta que fica é, na casa de quem? Do policial ou do ladrão? Ou vocês conseguiriam me definir que casa é essa? O que vocês acham? É ambígua mesmo essa frase? Sim, ela é, professora. E já vou dizer para vocês por quê. E aí é esse pronome que nós temos que ter cuidado na hora de escrever os textos. Pronome possessivo. Né? Sua casa, né? A casa é de quem? Pode ser tanto do policial como do ladrão. Então, pronomes possessivos tem que ter cuidado para não deixar a frase ambígua. Bom, como é que nós podemos resolver a frase, professora? Vamos lá. Nós podemos trocar os pronomes. Ou até inverter a ordem, né? Já que é sintático. Uma opção, por exemplo, o ladrão em sua casa, vírgula, matou o policial. Aí eu tenho certeza que estavam na casa do ladrão, tá? Outra forma também é deixar assim próximo e trocar a ordem da frase. O policial em sua casa foi morto pelo ladrão. Ou ainda poderíamos, inclusive, tá, língua portuguesa, colocar esse em sua lá no início. Né? Aí eu poderia deixar também tanto antes do ladrão como antes do policial. Aí o que está mais próximo eu entendo que é na casa daquele ali. Deixa eu ver se tem mais alguma possibilidade. Que nós vimos, né? Quando temos 2 substantivos, usar o pronome deste ou esse. Então, por exemplo, deixando na mesma ordem. Deixa eu colocar aqui, ó. O ladrão matou o policial dentro da casa deste. Ou da casa daquele. Né? Então, se ficasse da casa, o ladrão matou o policial dentro da casa deste,
é da casa do policial. O ladrão matou o policial dentro da casa daquele, é da casa do ladrão. Pronto, olha aí, ó, vocês têm 4 possibilidades para escreverem a frase. 2 para o ladrão, 2 para o policial e não gera ambiguidade, tá? Ambiguidade é uma coisa que não é legal no texto, nem acadêmico, nem no dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas não se entendem ou acabam fazendo alguma coisa errada no trabalho, né? Na entrega de uma atividade, ou mesmo já no trabalho em si, não só da faculdade, em função da ambiguidade, tá? Ficou claro para vocês o que eu fui fazendo ali para tirar a ambiguidade? Ficou sim, professora. Show. Agora vocês vão ter mais atenção quando verem um pronome seu, sua por aí. O segundo tipo de ambiguidade, bonitas, é o semântico, tá? Quando as palavras têm um sentido conotativo e denotativo. Nesse caso, precisa de uma reescrita da frase para torná-la clara, tá? Não vai dar só para mudar de lugar. Ana encontrou o cachorro do seu irmão na praça. Né? O pronome seu ali atrapalha, mas a questão aí é do sentido da palavra cachorro. Ela encontrou o animal do irmão dela na praça, ou ela está xingando o irmão dela de cachorro, né? No sentido conotativo, pessoa que não presta. Não temos certeza, né? Em função de ser desse, né, o cachorro do seu irmão. Só reescrevendo a frase, tá? Então, algumas possibilidades. Eita, tamanho da letra. Aqui. Ana encontrou seu irmão com seu cachorro na praça. E para deixar no sentido conotativo, precisaria colocar um termo, né, mais claro no sentido negativo. Ana encontrou o cafajeste do seu irmão na praça. Eu entendo que o irmão dela é cafajeste. Tá? A ambiguidade semântica, vocês de fato precisam reescrever a frase, trocando, substituindo o termo ambíguo por outro que deixe mais claro. Isso é ambiguidade, bonitas. Tranquila essas transformações? Deixa eu ampliar aqui de novo. Aí nós vamos ver um agora em especial, tá? Que vai ficar chato se acontecer no texto de vocês, mas é um que provavelmente só vai ser percebido quando vocês pedirem para outra pessoa ler, independente de se é alguém que vai fazer a correção ou não, ou até mesmo um colega. Porque por isso mesmo que se chama vício de linguagem, nós nos acostumamos tanto com a nossa escrita que acabamos não percebendo que fazemos isso. O cacófato, né? Vejam que já tem um nome feio. Cacófato, tá? Na prática, vocês têm escrito assim: refere-se ao mau uso, ao mau som que resulta na união de 2 ou mais palavras no interior da frase. No interior da frase. Por isso que eu disse para vocês que é difícil de perceber assim numa primeira leitura. O cacófato vai acontecer o seguinte: quando a última sílaba de uma palavra com a primeira sílaba da outra palavra forma uma terceira palavra que não tem nada a ver com o contexto e deixa a frase engraçada ou constrangedora. Por exemplo, nunca gasta com o que é necessário. Tá? Poderia ser uma frase aí, uma mãe chamando a atenção do filho. Só que o que aconteceu ali que eu já deixei amarelo para vocês? A última sílaba do nunca, com a primeira do gasta, forma a palavra caga, de cagar, que não tem nada a ver com a frase e que deixaria bem constrangedora a situação. Isso é o cacófato.
tá? Ele é um pouquinho complicado de se achar realmente num exercício de concurso, né? Vocês terão que ler frase por frase com calma. Agora, no trabalho de vocês, pode acontecer, tá? É um pouco natural, porque às vezes escolhemos um pronome, um substantivo, enfim, que acaba formando isso. Então, acontece. Não se assustem se acharem. Mas, assim, vai ser difícil vocês mesmas perceberem. Geralmente, quando alguém lê o trabalho, é que se nota. Tá? Mas se acontecer isso, e o que se faz, professora? Troca a palavra, troca a ordem, porque não fica bacana. Né? Nunca sabemos quem será a banca aí do trabalho, vai que é uma pessoa muito atenta ao português e acabe deixando anotações para vocês em função disso. Certo? Apesar de parecer um pouco confuso, deu para entender o que é esse cacófato? Sim, professora. Show! Sim. Só para fechar o exemplo dele, já que aí eu deixei uma frase que seria constrangedora, vamos pensar numa engraçada que, inclusive, com a pandemia, escutamos muito no dia a dia, que é a expressão uma mão lava a outra. Tem ela no sentido conotativo, né, que uma pessoa ajuda a outra, mas muitas campanhas, né, escreveram aí nos cartazes, lave as mãos, como lavar as mãos, tem ali a explicação, esfregue uma mão na outra. E aí o que acontece? Quando eu falo uma mão, acaba formando a fruta mamão. Então fica engraçado nesse caso. Isso também é um cacófato. O eco não é legal acontecer no texto de vocês. Então, se perceberem, é interessante trocar a palavra, né, ou escrever de uma outra forma, enfim. O eco são palavras que têm a mesma terminação. O eco, por exemplo, ele vai ser estilístico lá nos poemas, né, que são textos escritos em versos, vai formar rima e deixa sonoro. Mas um texto escrito em prosa, que é parágrafo, independente de ser uma resenha, um artigo, o TCC de vocês, não fica legal. Tá? Mostra, entre aspas, pobreza, que a pessoa não soube trocar, usar sinônimos, outras palavras. Então, por exemplo, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, a repetição desse ão é o eco. Nos textos de vocês, eu já vou dizer um eco que acontece e vocês vão cuidar. É o uso exagerado dos advérbios terminados em mente. Historicamente, blá, 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 primeiramente, consequentemente, tá? Então, forma um eco desse sufixo. Evitem, não fica legal. Pleonasmo, tá? Muito comum no dia a dia, às vezes escrevemos sem querer nos trabalhos e tem que ter atenção. Está na hora de entrar para dentro. Se é para entrar, só pode ser para dentro. Então, uma repetição desnecessária, tá? É uma redundância não necessária ali da informação. Deixa eu ver, quando nós estávamos falando lá de outro vício, eu dei um exemplo para vocês. O brinde gratuito. Né? Se é um brinde, ele já é gratuito. Então, não devo utilizar essas duas expressões de uma vez só. Tá? Pleonasmo, repetição desnecessária. Essas três aí, esses três vícios, tranquilo? Tranquilo, professora. Show. Não se assustem que está quase acabando, tá? Parece um monte de nomezinho, mas olhando depois nas frases fica mais fácil de entender. O hiato e a colisão é muito tranquilo, tá? Porque são repetições ou de vogal ou de consoantes. Lá nos poemas também é considerado estilístico, tá? Para os textos em prosa serão vícios de linguagem. Ou eu ou ela, né? Essas várias vogais juntas não fica legal. O cultivo coletivo das comunidades camponesas. É muito Cs na sequência. Então, fica como vício de linguagem, é necessário evitar. Olha aí, plebeísmo, tá? São termos coloquiais, são as gírias. Então, vocês estão fazendo textos para a universidade, não podem usar as expressões do dia a dia. Né? Gírias ou palavras de baixo calão. Somos irmãos do peito. Tá? Então, expressões populares, elas ficam de fora do trabalho. Deixa eu te falar, né? Brocado. Né? Essas gírias que são regionais devem ficar fora do texto.
Esse aqui, vocês também, eu vou fazer assim, antes de liberar esse slide, eu vou colocar um carimbinho, cuidado, tá? No que mais pode aparecer nos textos acadêmicos. Gerundismo. Vamos lá, o nosso querido gerúndio na língua portuguesa. Talvez vocês já tenham escutado isso ao longo do ensino médio, ou até em algum professor de cursinho, ficou na cabeça de vocês quando faziam redação. Evitar o gerúndio, evitar o gerúndio, evitar o gerúndio. O que acontece? O gerúndio, o NDO, né? Vendendo, fazendo, cantando, ele é uma forma verbal da língua portuguesa, ele pode ser utilizado em locuções, ele pode ser utilizado nos textos, mas, quando em exagero, torna o texto pobre linguisticamente. Por quê? Porque existem outras formas de escrever o verbo. Então, não há necessidade de você colocar no mesmo parágrafo 3 verbos no gerúndio. Deixe o texto empobrecido. E o gerundismo, em especial, é um uso exagerado no sentido também de fazer uma locução muito grande. Você pode ser mais objetivo na sua escrita. É o que nós brincamos, que é a linguagem do marketing, que é o exemplo que eu coloquei para vocês. Vou estar telefonando logo no início das promoções. Telefonarei para você, vou telefonar, ponto. Tá? Vou estar te telefonando, nós temos 3 verbos aí. Não há necessidade disso. Isso é considerado gerundismo. Tá? Esse aqui vocês precisam ter cuidado para não usar nos trabalhos de vocês. Tranquilo? Show. E aí, para fechar, e a gente fazer um exercício para ficar mais visual tudo isso, tá? São 2 termos que são difíceis de vocês cometerem isso em trabalho acadêmico, mas deixei aqui igual para comentarmos o que significa, né? Caso algum professor fale para vocês. Arcaísmos, tá? Arcaísmos são palavras ou expressões que já não são mais utilizadas, ou são muito antigas, tá? Expressões que talvez os avós de vocês usem, mas hoje os textos acadêmicos, as teorias já evoluíram e não utilizam mais. Então, por exemplo, vossa mercê no lugar de você, né? Essa transformação histórica do vossa mercê por você já aconteceu há séculos. No máximo, tá? Em situações informais, uma pessoa utiliza o vossa mercê numa situação sendo irônica com a outra. Né? Por exemplo, poxa, vossa mercê demorou, né? Que é chamar a atenção do outro. Tá? No máximo isso, mas de qualquer forma vai ser considerado algo coloquial. E o neologismo, ele é também um processo de formação de palavras. Então, ele é utilizado principalmente para poemas, para textos poéticos, e não textos acadêmicos, que é, de fato, criar novas palavras na língua portuguesa. Quando é que eu considero que é uma nova palavra? Porque ainda não está registrada no dicionário, certo? Nós temos aqui, que pode uma criatura senão, entre criaturas amar, amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Então, mal amar, né? A ideia de mal amar, mas a pessoa escreveu tudo junto para criar uma nova palavra, né? Não temos no dicionário ainda desamar, que seria o não amar. Como prefixo, né, já se conhece, o prefixo significa negação, juntou com amar para formar uma nova palavra. Mas já é mais difícil de acontecer em textos acadêmicos. Só para vocês terem ideia que o arcaísmo, entre aspas, é o velho, tá? E o neologismo, entre aspas, é o novo. Tranquilo, bonitas? E aí, é claro que separei alguns exercícios para nós, tá? Identifique a alternativa cuja redação elimine a ambiguidade da frase. Então, primeiro, vamos ver se vocês percebem qual que é a ambiguidade. Nós temos a seguinte frase. Olhei-o nos olhos enquanto ele olhava os meus, surpreendendo neles uma perversidade que jamais supusera existir. Onde está a ambiguidade desta frase? Qual é o problema? O que eu
me deixa com dúvida nessa frase, digamos assim. Isso que vocês precisam entender. O que vocês acham que ficou ambíguo aí? O que não dá para entender? Onde é que está essa perversidade, por exemplo? Estão comigo ainda, bonitas? Olha só, olhei-o nos olhos enquanto ele olhava os meus. Os meus o quê? Olhos. Surpreendendo neles uma perversidade que jamais supusera existir. A questão é, surpreendendo neles é nos olhos. Mas o problema é que aí está tudo masculinos. Tudo masculino. São nos meus olhos ou nos olhos dele, tá? Isso é a ambiguidade que não fica claro. E aí o exercício quer que se encontre a alternativa em que tira essa ambiguidade, em que eu consiga entender se a perversidade está nos olhos de qual dos dois. Na letra A, nós vamos ter, ele me olhou nos olhos e eu olhei nos seus olhos. Quanta perversidade nessa expressão. Os dois estarem se olhando tem perversidade. Então, eu continuo sem ter certeza qual dos olhos que lança essa perversidade. B. Quando nos olhamos, trazia nos olhos uma surpreendente perversidade, até então desconhecida. Quando nos olhamos, quem é que trazia? Eu ou ele? Né? Porque aí o verbo eu trazia, tu trazias, ele trazia. Primeira e terceira pessoa é a mesma conjugação. Então, se eu não escrever o sujeito, eu não tenho certeza a quem está fazendo referência. Letra C. Enquanto ele me olhava nos olhos, surpreendi nos seus uma perversidade que nunca suspeitara. Olhem a diferença vocês agora. Enquanto ele me olhava nos olhos, surpreendi nos seus, então nos olhos dele. Eu surpreendi, tá? Porque aqui sim, nesse tempo verbal eu vou ter eu surpreendi, tu surpreendeste, ele surpreendeu. Então, sou eu que surpreendi nos olhos dele uma perversidade. Nossa letra C retira a questão da ambiguidade. O que vai acontecer na D? Enquanto ele me olhava nos olhos, ao me olhar nos olhos e ao olhá-lo nos seus, a expressão da perversidade foi surpreendente. Ficou muito parecida com a letra D, né? Está na letra A, aliás, está na expressão, mas eu não sei quem é que lança esse olhar. Letra E. Olhamos-nos nos olhos. Era surpreendente a expressão de perversidade que eu jamais supusera existir. Olhamos-nos nos olhos. A expressão é perversa, mas eu não entendo de qual dos dois que está essa perversidade. Então, a letra C. Aqui eu já deixei destacado para vocês o que era necessário cuidar, tá? No gabarito. Então, a questão de olhos, tanto dela como dele, meus olhos, então deixa a frase ambígua, né? A questão aí do pronome possessivo. E aí, em várias alternativas, o verbo também não nos colabora, né? O sujeito ficou oculto, eu não tenho certeza. Se escrevêssemos eu trazia nos olhos, né? Na letra B, por exemplo, também tiraria a ambiguidade, tanto eu como ele. A questão é estar escrito, né? E aí na frase não está. Ficou claro para vocês esse exercício? Essa ambiguidade? Como retirar essa ambiguidade? Show! Vamos fazer mais um para fechar hoje. A classificação dos vícios de linguagem está incorreta em... Então, cada frase tem um vício, tem uma classificação, e nós temos que achar uma classificação que ficou incorreta. A letra A é muito fácil, porque, enfim, acabou sendo a mesma frase que eu deixei no exemplo para vocês.
nunca gasta além do necessário, né? Vai ter o caga, né? Ali entre o nunca e o gasta, e é um cacófato. Então, a letra A está correta, a relação do exemplo e da classificação não vai ser a nossa resposta. Letra B. O projeto é bom. Quem está querendo construir não deve deixar de conhecer-lhe. Está dizendo que é um solecismo. Esse aqui tem que ter um pouquinho mais de cuidado de conhecimento dos pronomes. Não deve deixar de conhecer-lhe. Qual é o problema? Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, nós vamos dizer que é um verbo transitivo direto. E o pronome lhe, ele só é usado como objeto indireto. Então, eu não posso usar o lhe nesse verbo. Teria que ser conhecê-lo. Então, como o pronome está errado, de fato é um solecismo. Vai ser um solecismo de colocação. Letra C. Ele contratou um trabalhador para ordenhar a vaca e uma empregada também. Só pela frase eu tenho certeza que vocês perceberam a ambiguidade. Ele contratou um trabalhador e uma empregada, né? Seria a ideia, só que a ordem que está para ordenhar a vaca parece que é para ordenhar a mulher também. Tá? Então, acaba tornando ambíguo. Letra D. O mecanismo do elevador engasgou e ele se deteu. Barbarismo. Lembrando que barbarismo é na escrita das palavras, na pronúncia das palavras. Aqui também um detalhe específico de verbos. O verbo deter, ele tem uma conjugação diferente. Então, o correto seria ele se deteve. Então, a escrita do verbo, de fato, está errônea. Então, confirma barbarismo. Chegamos à nossa resposta, tá? O erro me passou desapercebido, está dizendo que é um solecismo. Nós temos, sim, um vício aí, tá? Existe a palavra desapercebido e despercebido. Mas isso não é um solecismo. O solecismo é lá de concordância, de regência. Essa questão de sentido, de semântica, também se chama barbarismo. Então, a nossa resposta vai ser a letra E, tá? Deixei, o que eu fui comentando para vocês, já deixei em colorido, e o que acontece na letra E? Desapercebido significa não estar preparado. A frase não tem esse sentido, né? Não tem como o erro não estar preparado, é um erro. Então, quando eu digo o erro me passou despercebido, significa que ele não foi notado, né? O erro não foi notado. Então, as duas palavras existem, elas são parônimas, e quando eu troco o sentido, vai ser um barbarismo. As frases, comentando com vocês aí o gabarito, ficou tranquilo? O que aconteceu em cada uma? Eu separei esse aí de propósito justamente por ter vários dos nomes que nós vimos ali de vícios, tá? Tranquilo, bonitas? Alguma pergunta especial? Professora, a senhora pode explicar a letra E novamente, por favor? Posso, Flora. Só vou voltar no enunciado do exercício, tá? O que acontece? A classificação dos vícios está incorreta. Na letra E, tem um vício, tá? Só que ele não é o solecismo, então por isso que é a resposta. Aí, para entender o que é a letra E, solecismo é o problema de concordância, de regência, de pronomes, que nem aconteceu lá na letra B, que daí, de fato, envolveu o pronome um solecismo. Mas, no caso da palavra desapercebido, tá? É um substantivo que tem um parzinho, desapercebido e despercebido. Quando as duas palavras existem, mas têm sentidos diferentes, elas são parônimas. Se eu trocar na frase, né, o sentido, é um barbarismo. Aí eu preciso conhecer, ter a certeza do sentido das duas. Essa frase é o mesmo exemplo lá das sessões que eu falei. O erro me passou desapercebido. Desapercebido significa não estar preparado. Aí eu volto para a frase, o erro não está preparado não tem sentido. Então, não é essa palavra que deveria estar ali, então está errado. Despercebido significa algo que não é notado. Aí eu volto para a frase, o erro me passou despercebido, não notei o erro. Aí a frase ficaria correta, certo?
como ela está errada por ser um barbarismo. Eu errei o termo escrito. Se eu escrevesse o erro me passou despercebido, aí eu faria a correção gramatical dessa frase. Semântica, na verdade, sentido. Aí sim seria o solecismo. É isso? Não. Aí não tem solecismo mesmo. Não vai acontecer o solecismo. O nome correto é barbarismo. É mais na questão da palavra mesmo, que está incorreta, né? No sentido da frase. Isso. O que eu ia ter que explicar? A escrita em si da palavra, ela está correta, porque ela existe e ela tem um sentido. Só que nessa frase não é esse sentido que deveria ser usado, teria que ser despercebido. Aí foi o problema no sentido e não na escrita. Certo, professora. Obrigada. De nada, Flora. Bonitas, eu vou deixar para vocês na página uma folhinha extra com alguns exercícios disso para vocês irem praticando. Mas aí eu vou selecionar os vícios que são mais comuns acontecerem na área de vocês, nos trabalhos acadêmicos, tá? Não se assustem em todos esses. É só para vocês terem conhecimento e nos exercícios eu vou focar naquilo que vocês precisam de fato saber. E aí, semana que vem, continuaremos na teoria, tá? Final de semana eu vou corrigir as avaliações e libero a nota para vocês. Boa sexta e bom final de semana. Obrigada, Tudo bem, professora, eu vou aguardar. Tenha um bom fim de semana também. Obrigada, queridas. professora.